Olá, bom dia! Começa agora o Plenário em Ação. Hoje é sexta-feira, 12 de junho de 2026. Eu sou Ronaldo Penido e te convido a acompanhar comigo um resumo com as principais atividades realizadas na Assembleia Legislativa de São Paulo. Essa semana, uma audiência pública aqui na Alesp debateu um assunto bem atual: como desenvolver as melhores políticas públicas e práticas para auxiliar os pais na educação dos filhos na primeira infância. Uma ação conjunta que envolve a família, a sociedade e também o poder público. A audiência Parentabilidade Positiva, como transformar a lei em cuidado real para crianças e adolescentes, foi organizada pela deputada Marina Elou, do PSB. A repórter Priscila Doroche esteve lá. A importância de discutir políticas públicas, envolver a sociedade no debate, informar os pais, as mães, o coletivo, para que os avanços aconteçam sobre o que é o cuidado, entender as necessidades. Realizado no auditório Teotônio Vilela da Alesp, a audiência pública Parentalidade Positiva, como transformar a lei em cuidado real para crianças e adolescentes, organizada pela Frente Parlamentar Mista do Cuidado, reuniu especialistas e representantes no assunto. O tema da parentalidade ele é decisivo para o desenvolvimento das crianças, para a proteção de crianças, garantia de direitos e, no fim das contas, o cuidar das crianças é o que constrói o futuro da sociedade. Eu defendo que cuidar de crianças é a atividade mais importante que existe na sociedade. Então, essa é a importância que eu dou para essa discussão. O encontro buscou discutir caminhos para a implementação da Lei Federal 14.826 de 2024, que reconhece a promoção da parentalidade positiva e o direito ao brincar como compromissos do Estado. A gente hoje tem uma discussão nacional em andamento, a gente tem uma lei da parentalidade positiva que traz o direito das crianças terem esse apoio das famílias, mas ainda é muito amplo e a gente precisa aterrissar. A gente precisa chegar de fato em políticas públicas que transformem a vida das famílias. Essa audiência pública é para isso. A parentalidade positiva é uma abordagem que fortalece os laços entre pais e filhos, promovendo um ambiente de diálogo, respeito e acolhimento. A prática valoriza a educação baseada na compreensão, no afeto e no incentivo ao desenvolvimento infantil saudável. Os especialistas destacaram a importância deste debate no Parlamento Paulista. Como a maior parte das pessoas nesse país nem sabe o que é educador parental, nem sabe que essa profissão existe. Então, o que tem de representativo e simbólico no fato de estarmos aqui, de conseguirmos espaço nessa casa para discutir a importância do trabalho que a gente vem executando. E a necessidade de informar para a sociedade que, ao falarmos sobre parentalidade, os desafios ainda são enormes. Não tem nada mais importante do que a gente criar o futuro. E isso parte por criar presente às nossas crianças. Mas se a gente não apoiar esses pais nesse processo, como é que a gente espera que eles saibam lidar com esse maior desafio da vida? Qual é a política pública para a gente preparar os pais para esse desafio tão intenso, emocional e importante que é criar a nova geração, criar seus filhos? Agora vamos às falas dos parlamentares da Alesp na sessão plenária de ontem, quinta-feira. O deputado Oséias de Madureira, do PL, subiu à tribuna para protestar contra os serviços prestados pela Enel, concessionária de energia de São Paulo, aos consumidores paulistas. Vamos ouvi-lo. Eu subo hoje a esta tribuna para manifestar a minha indignação com a forma que a Enel tem tratado os consumidores no estado de São Paulo. Mais uma vez eu me deparo com uma situação que evidencia a falta de transparência, a dificuldade de atendimento e o descaso com milhares de paulistas que enfrentam diariamente ao buscar uma solução com a Enel para problemas relacionados à concessionária. O que deveria ser simples, senhor presidente, se transforma em uma verdadeira via-cruz para o próprio consumidor. Em um caso específico, nós estamos tentando resolver uma situação junto à concessionária há vários meses, sem obter uma solução efetiva, sem obter uma decisão necessária. Já utilizei, senhor presidente, dos canais de atendimento
que a própria empresa disponibiliza, apresentei as informações necessárias e buscamos reiterar e buscar de forma concreta uma resposta da empresa para o problema que permanece até hoje sem solução. Essa experiência me permitiu vivenciar na prática a dificuldade de atendimento eficiente que os consumidores recebem da Enel no seu dia a dia. E é justamente por estar enfrentando esta situação há tanto tempo, eu consigo compreender ainda mais a frustração da população paulista. Se um consumidor precisa de meses para resolver uma demanda legítima, algo que está errado no módulo de atendimento e na relação da concessionária com o cidadão, a pergunta que eu faço: até onde nós vamos caminhar com esse descaso da Enel junto aos consumidores? E aqui eu faço uma reflexão. Se uma situação como essa gera um transtorno, gera dificuldade para quem possui acesso aos canais institucionais e busca resolver os seus direitos de forma organizada, é impossível não pensar na quantidade de cidadãos que enfrentam obstáculos ainda maiores todos os dias junto a esta concessionária. Quantas pessoas deixaram de resolver os seus problemas por falta de atendimento adequado? Quantos sofrem prejuízos sem obter respostas claras? A Enel presta um serviço essencial à população. Não estamos falando de um serviço opcional. Energia é uma necessidade básica para a família, para o comércio, para as igrejas, para os hospitais e para o funcionamento de toda a sociedade. Por isso, o mínimo que se espera é respeito ao consumidor, transparência nas informações e eficiência na prestação de serviços. Infelizmente, o que vemos são reclamações recorrentes sobre falhas de atendimento, dificuldade para obtenção de respostas, demora na solução de demandas e problemas que se arrastam por dias após dias e meses. E a população, o que ela faz? Senhor presidente, ela paga muito caro pela energia elétrica e não tem o direito de ter como resposta um serviço compatível com o valor com que essa empresa cobra dos seus consumidores. Esta Assembleia Legislativa já promoveu uma CPI para investigar a atuação da empresa e ouvir as inúmeras reclamações da população paulista. No entanto, os relatos continuam chegando de todas as regiões do Estado, demonstrando que os problemas persistem e que os consumidores continuam sendo prejudicados. O deputado Carlos Gianese, do PSOL, protestou contra o que ele chamou de ataques da Prefeitura de São Paulo aos grupos de teatro da capital paulista. Vamos ouvi-lo. Não contente em destruir, em desalojar, em exterminar o teatro de contêiner, que ficava na região da Luz, não contente em demolir também o Teatro Vento Forte, que ficava dentro do Parque do Povo, aqui perto, senhor presidente, na região, ele agora está atacando também os grupos teatrais, né? Um governo contra a cultura, além de ser contra a educação, agora ele ataca sistematicamente a cultura, sabotando, inviabilizando, né, o financiamento do fundo que nós criamos, de fomento, de uma lei de fomento. Inclusive, eu era vereador quando essa lei municipal foi aprovada aqui no município de São Paulo. Eu me refiro aqui à Lei 13.279, de 2002, que nós aprovamos na Câmara Municipal de São Paulo. No final de 2001, ela foi sancionada, salvo engano, no início já do ano de 2002, né, na gestão Marta Suplicy, projeto de lei que foi apresentado pelo vereador Vicente Cândido, que nós lutamos para que ele seja aprovado
foram realizadas várias audiências públicas. Então, essa lei do fomento ao teatro municipal é uma conquista histórica da classe artística e da cidade de São Paulo. E agora, a lei de fomento está sendo aqui sabotada, né, pela atual gestão, pela Secretaria da Cultura. Nós estamos já na 46ª edição, né, e houve uma sabotagem. Os vários grupos culturais estão mobilizados hoje e estão denunciando. Grupos como o Teatro Oficina, por exemplo, está sendo atacado por essa determinação da gestão Ricardo Nunes. O Grupo Munguzá, que já perdeu o seu espaço, né, na região da Luz, que teve o seu espaço ali demolido de forma covarde pela atual gestão municipal. E agora, vários grupos, são quase 70 projetos que foram aprovados, né, pela comissão, mas foram sabotados pela atual gestão, porque é uma lei, existe uma legislação, existe um procedimento, existem critérios objetivos que devem ser atendidos para que haja o financiamento para os grupos de teatro da cidade de São Paulo. Então, há todo um regramento. E esse regramento ele foi seguido pelos grupos. E tanto é que a comissão, que também faz parte da lei, a comissão instituiu, a lei municipal, que nós aprovamos em 2001, foi sancionada em 2002, ela cria uma comissão com indicações de membros do governo também, dos grupos teatrais ali que estão fiscalizando. Então, houve o atendimento às regras, aos critérios estabelecidos. E, no entanto, a prefeitura sabotou, inviabilizou, senhor presidente, todos esses grupos de teatro. A Copa do Mundo, maior festa do futebol mundial, começou ontem. É hora de torcer pela seleção canarinho, mas também de lembrar dos craques que fizeram a história de muitos clubes paulistas. A deputada Letícia Aguiar, do PL, organizou uma cerimônia aqui na Lesp para homenagear várias lideranças, entre elas ex-jogadores que brilharam nos gramados de São Paulo. Confira. Das histórias nos gramados ao reconhecimento pós-carreira. Ex-jogadores profissionais de futebol foram alguns dos homenageados pela deputada Letícia Aguiar com a entrega do certificado de honra ao mérito. O esporte é uma ferramenta de transformação social, né? Então a gente precisa preservar esses ídolos eternos que passaram por grandes clubes, para que a gente possa não apenas valorizar a nossa história com o futebol, a história do Brasil, a história do estado de São Paulo, mas é uma maneira também de reconhecer esses grandes craques, porque muitos deles, inclusive, têm projetos sociais, esportivos, que fazem muita diferença no dia a dia de crianças, de jovens que têm o sonho de ser jogadores de futebol, especialmente um ano de Copa do Mundo, né, que fala-se muito de futebol, mas eu entendo que, além de ser uma apaixonada por futebol, como eu sou, o meu papel de dar esse reconhecimento público aqui, é mostrar para as pessoas que vale a pena investir no esporte. Fiquei muito feliz, né? Lisonjeado, com certeza, a gente que tivemos uma história no futebol, né, bonita, uma carreira sólida, onde tivemos a oportunidade de jogar em alguns países lá fora, Europa, Ásia, tudo, Emirados Árabes, perdão. Então, assim, com certeza, estou muito feliz. O evento celebrou profissionais e lideranças que, por meio do esporte, da fé, da saúde, da justiça, do empreendedorismo e do trabalho social, contribuem para o desenvolvimento humano e para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Pós a carreira futebol de jogador, você tem uma longa vida ainda ex-jogador. Então você tem que deixar colocar para esses meninos que ele tem uma sobrevida depois da carreira de atleta, né? Então isso que eu pretendo podendo passar para eles, hoje trabalhando com categorias de base, e que é de grande valia, que eu acho que me deu a educação desde quando eu comecei, não deixei de lado a escola, eu sou formado do 2º grau completo. Para o ex-jogador Basílio, um dos grandes ídolos da história do Corinthians, ser um exemplo de cidadão fora dos gramados também é fundamental. Sempre procurei passar os meus
subordinados àquilo que a gente representa, né? E você foi muito feliz quando você disse que a gente tem uma representatividade muito importante perante esses adolescentes, esses profissionais. Eu convivo hoje o dia a dia praticamente com o pessoal que joga no Corinthians. E isso é prazeroso, é o respeito, o carinho que eles têm por mim, mas tudo isso vai muito do atleta. O atleta tem que procurar seguir um perfil aonde, querendo ou não, isso já vem de casa, né? Isso é a questão de berço. Em época de Copa do Mundo, Aguinaldo Moreira, ex-companheiro do Rei Pelé nos gramados, está confiante na seleção. Sou brasileiro, confio nos jogadores, confio nos jogadores que foram escolhidos, entendeu? São os melhores da posição, então a gente tem que sempre acreditar, porque futebol é uma caixinha de surpresa, né? De repente a gente chega lá, a gente parece que está meio desacreditado, mas eu, como um profissional da área, estou simplesmente acreditando que o Brasil vai levar isso daí. Agora o Plenário em Ação faz um rápido intervalo. Continue com a gente. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o Plenário em Ação, trazendo para você as principais informações do Parlamento Paulista. O setor de tecnologia está atento às novas exigências do mercado global quando o assunto é sustentabilidade e segurança. Uma conferência aqui na Alesp reuniu especialistas e executivos para debater como a transformação digital e os indicadores socioambientais influenciam a decisão dos grandes investidores. A primeira conferência ACESPO sobre riscos ESG e dados financeiros relacionados à sustentabilidade e segurança da informação reuniu especialistas, executivos e representantes do setor de tecnologia para discutir os desafios e as oportunidades da transformação digital diante das novas exigências do mercado e da sociedade. A pretensão nossa é trazer exatamente a conformidade em normas internacionais, né? É isso que se pretende tratando desse tema aqui, e certificações que estão sendo obrigatórias aí mundialmente, né? E trazendo o Brasil para esse formato de trazer normativas a todos os setores. Um dos principais temas debatidos foi a forma como investidores avaliam as empresas a partir de indicadores socioambientais. Os participantes destacaram a importância da transparência na divulgação de métricas relacionadas à sustentabilidade, cada vez mais consideradas na tomada de decisão de quem investe e acompanha o desempenho das organizações. O El Niño, que vai vir agora a partir de setembro, vem muito forte. Sua empresa não mensurou nada, não tem ações nenhuma? Então talvez eu não coloque dinheiro na sua empresa agora, vou esperar para ver o que vai acontecer. Não, aquela ali tomou todas as medidas. Apesar da importância do tema, uma análise global feita em 2024 mostrou que apenas 41% das empresas possuem planos climáticos alinhados à redução de 1,5 graus Celsius, que é a meta do Acordo de Paris para conter o aquecimento global. Eu diria que a gente está numa caminhada de subida, muito íngreme. Se você não deixar para fazer depois, certamente você vai pagar muito mais para poder se adaptar a esse processo. Porque as tecnologias talvez não tenham equipamentos para todos, tá vendo? A falta de mão de obra especializada é muito grande já, que dirá daqui a mais alguns anos. Então acredito que quem está nesse momento agora transitando vai levar uma grande vantagem porque ainda não começou. O evento também marcou as comemorações dos 50 anos da entidade. O deputado André Bueno destacou a importância de usar a tecnologia diante das necessidades da sociedade. Mais do que um evento, é realmente uma discussão, é um fórum onde você tem pessoas de extrema habilidade dos mais diversos ramos da sociedade, inclusive do pessoal do público, para poder entender de que forma essa expectativa dos empresários, essa expectativa da sociedade como um todo se une com a política para a gente pensar em soluções a médio prazo, a longo prazo e a curtíssimo pelas necessidades que nós temos, como por exemplo o El Niño, que vai ser este ano, nos próximos meses, vai trazer alguma dificuldade para nós. Então, acho que é muito importante ouvir isso e pensar que a tecnologia ela está à nossa disposição. E agora vamos à agenda da Alesp para a tarde desta sexta-feira, 12 de junho.
Às 14h, ocorre a 78ª sessão ordinária com expediente do dia, no plenário Juscelino Kubitschek. Também às 14h, no auditório do ILP, o curso O Legislativo Estadual, Relações Institucionais e Internacionais. Quem organiza é o Instituto do Legislativo Paulista. Às 19h, ocorre uma sessão solene para a outorga de colar de honra ao mérito legislativo em homenagem póstuma ao Dr. Sócrates Brasileiro de Oliveira, mentor do movimento Democracia Corintiana. Esta homenagem ocorre no plenário Juscelino Kubitschek. O solicitante é o deputado Maurici, do PT. E para fechar, às 20h, no auditório Franco Montoro, ocorre a cerimônia Reconhecimento às ONGs de São Paulo. O solicitante é o deputado Rafael Saraiva, do União Brasil. Portanto, fique ligado que todos os dias aqui no Plenário em Ação nós divulgamos a agenda completa com as principais atividades do Parlamento Paulista. Uma audiência pública aqui na Lesp debateu a criação do Memorial da Ditadura Militar. Acompanhe na reportagem de Fernanda Camargo. O futuro de um dos principais símbolos da repressão durante a ditadura militar no Brasil foi tema de debate na Assembleia Legislativa de São Paulo. O DOI-CODE, para quem não sabe, foi um centro de detenção, tortura e perseguição de inimigos políticos da ditadura militar, do regime militar brasileiro. É um espaço histórico e que é muito importante para a gente contar a história do que foi o período nefasto da ditadura militar brasileira, sobretudo em tempos em que se tenta reescrever a história. A audiência pública discutiu a possibilidade de transformar o antigo prédio do DOI-CODE em um espaço de memória dedicado à preservação da história e à reflexão sobre as violações de direitos humanos cometidas no período. Hoje, se você passa em frente àquele prédio, onde hoje funciona uma delegacia da Polícia Civil, não tem sequer uma placa, um indicativo do que acontecia lá atrás. Isso é um problema grave, porque é um país que não conhece a sua história, está fadado a repetir no presente e no futuro os mesmos erros do passado. O debate reuniu parlamentares, historiadores, pesquisadores e representantes de entidades ligadas à defesa dos direitos humanos. Esse é um projeto e uma mobilização que nasce da sociedade civil, principalmente pelos ex-presos políticos, e outras instituições vão se agregando, então as universidades, alguns movimentos sociais, enfim. Então, trazer a audiência para a Lesp também é dar legitimidade que este movimento social tem construído ao longo do tempo. O prédio do antigo DOI-CODE é tombado como patrimônio histórico e há anos movimentos da sociedade civil defendem que o local seja transformado em um memorial. A proposta é preservar a memória das vítimas da ditadura e garantir que as novas gerações tenham acesso à história do que aconteceu nesse espaço. No momento em que a gente tem observado o avanço de ideias extremistas e de violações de direitos humanos que permanecem acontecendo na nossa sociedade, é importante a gente ter espaços como esse do Memorial DOI-CODE, construídos pela população em parceria com o Estado e com universidades e sociedade civil de um modo geral, para construir senso de cidadania e fortalecer o espírito democrático e os valores da própria democracia, né? E este mandato dos 94 deputados estaduais aqui da Lesp caminha para o último semestre. Para fechar essa legislatura, o Plenário em Ação convida os parlamentares a resumirem o que fizeram de melhor durante estes 4 anos atuando na Assembleia Legislativa de São Paulo. Uma forma de celebrar o trabalho deles e compartilhar com os eleitores o que foi feito na Casa do Povo, dentro e fora dos gabinetes. Hoje o depoimento é da deputada Beth Saão, do PT, que já está no 6º mandato aqui na Lesp. Nessa legislatura de 2022 a 2026, ela segue lutando pela população mais vulnerável. Também é a autora da lei que inclui produtos orgânicos na merenda escolar das escolas públicas do Estado. Vamos ouvi-la.
Eu sou Beth Saão, deputada estadual pelo PT, psicóloga, mestre em Sociologia pela Unesp e estou no meu 6º mandato como deputada aqui na Assembleia Legislativa. Minha trajetória começou nos movimentos estudantis, lá atrás. Passou pela educação, pela gestão pública e chegou à Alesp, com um compromisso que nunca mudou: defender direitos e combater as profundas desigualdades do nosso Estado. Fui a primeira mulher do Noroeste Paulista eleita, aliás, até hoje nenhuma mais foi eleita, e a primeira a assumir a presidência da Comissão de Agricultura e Pecuária aqui nesta mesma Alesp, mostrando que a mulher não só pode, quanto deve ocupar todos os espaços de decisão. Já presidi comissões importantes como de direitos humanos, como educação e cultura. Hoje, pela segunda vez, existe a liderança da minoria da Alesp. Já fui líder da bancada depois de 19 anos que uma mulher assume a liderança, com firmeza, com responsabilidade e também com fiscalização do governo do Estado. Ser líder da minoria, na verdade, é estar na linha de frente de cobranças por políticas públicas, transparência e respeito aos direitos de toda a população paulista. Coordeno também a frente parlamentar pela defesa da vida e proteção de mulheres e meninas, porque São Paulo precisa enfrentar com seriedade a violência de gênero que assola esse Estado todo. Essa luta passa por orçamento, implementação de políticas públicas, funcionamento das delegacias 24 horas, acolhimento, prevenção e mais gente, mais servidores para poder tratar desse assunto. Além disso, coordeno a Frente Parlamentar da Defesa das Universidades Públicas e dos Institutos de Pesquisa. São Paulo tem algumas das instituições mais importantes do país e o mandato atua para proteger esse sistema de ciência, tecnologia e inovação e também o patrimônio público. Sou autora de mais de 700 proposituras aqui na Alesp. Entre elas, está a lei que institui a política de prevenção e de combate ao câncer de mama no estado de São Paulo. Tenho propostas para zerar o ICMS dos remédios, que é muito alto aqui no estado de São Paulo, e reduzir o preço final para todos os consumidores. E apresentei um projeto de parcelamento de IPVA em 10 parcelas. Sou também a autora da lei que inclui produtos orgânicos na merenda escolar, mais saúde para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Esse é o sentido do meu mandato: fiscalizar, propor e estar ao lado dos setores mais vulneráveis da população e daqueles que mais precisam. São 6 mandatos de muita atuação, de muita competitividade, presença e compromisso com o povo paulista. Na Alesp, eu sigo defendendo as mulheres, propondo políticas para melhorar essa situação, reduzir e eliminar todo e qualquer tipo de violência, as trabalhadoras e os trabalhadores, servidores, todos esses segmentos que a gente sabe que precisam do nosso trabalho. Porque mandar não é ocupar uma cadeira, é sobre transformar essa cadeira em instrumento de luta, proteção e mudança. O próximo depoimento no Meu Mandato em 3 Minutos é do deputado Major Meca, do PL. Ex-policial militar, Major Meca fez parte da Rota e comandou o 4º Batalhão de Ações Especiais da PM, o BAEP. Ele está no 2º mandato aqui na Alesp. Tem atuado especialmente na área da segurança pública e em defesa de melhores condições de trabalho e de melhores salários para os policiais paulistas. É dele o projeto que cria uma carta de crédito para que o policial militar possa comprar sua casa própria longe de áreas de riscos, instaladas dentro das comunidades controladas pelo crime organizado. Vamos ouvi-lo. Uma das nossas vitórias até esse presente momento, nesse mandato, foi a aprovação nessa casa do projeto de lei 1637, que criou o programa Moradia Segura, que hoje é a lei 18.025 e que assegura aos policiais militares, policiais civis, policiais penais e policiais técnicos científicos do estado de São Paulo o acesso a uma carta de crédito no valor de R$300 mil,
para que ele possa fazer a compra da casa própria no lugar aonde ele escolher, junto com a família. E essa carta de crédito no valor de R$300 mil ele pode pagar em até 30 anos com 0% de taxa de juros. O policial que ganha até 5 salários mínimos paulista, que hoje é R$ 1.804, vai dar por volta de R$ 9.200. E o policial que ganha de 5 a 10 salários mínimos paulista, que é de R$ 9.200 até R$ 18 mil, ele paga uma taxa de juros de 4% ao ano. É uma grande vitória porque quando nós falamos em cuidar dos policiais, dos operadores de segurança pública, nós estamos cuidando da população. Nós temos um outro projeto de lei complementar, o número 12, que foi aprovado também, que foi apresentado pelo governo do estado nessa casa, que foi alicerçado por um projeto de lei complementar de minha autoria, onde nós alteramos os critérios nos concursos de cabo e de sargento da Polícia Militar, trazendo maior justiça no sentido de que uma policial feminina ficava gestante, ela ficava praticamente 3 a 4 anos sem poder prestar o concurso, por não poder fazer o teste de aptidão física. Nós alteramos essa legislação, assim como o policial que se feria em serviço, enquanto não pudesse realizar o teste de aptidão física, também não poderia prestar o concurso. E nós fizemos justiça, alteramos esses critérios em legislação com um projeto de lei complementar que nasceu da nossa autoria. Considerando que os policiais no estado de São Paulo nunca tinham obtido projeto algum em benefício dessa categoria, que é extremamente importante, imprescindível na nossa vida, na vida das nossas famílias, esse segundo mandato nós pudemos entregar algo palpável aos policiais, como eu externei a vocês aqui, uma carta de crédito para que o policial possa comprar sua casa própria e atendendo ao objetivo do programa, ao espírito do programa, que é retirar o policial das áreas de risco, de dentro das favelas que são controladas pelo crime organizado. O meu mandato em 3 minutos vai trazer mais depoimentos de outros deputados e deputadas da Alesp ao longo das próximas semanas. Não perca! O Plenário em Ação de hoje fica por aqui. Siga acompanhando tudo o que acontece no estado de São Paulo e no Parlamento Paulista pelas nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência, um forte abraço e uma ótima sexta-feira. TV Alesp, tudo a ver com o estado de São Paulo.